Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais um Evidências em Pediatria, o podcast em que estou com a Simone Ramos, pediatra, minha sócia, minha amiga, e eu, Marise Toffoli, gastropediatra. Entrevistamos alguns colegas pediatras, especialistas, para falar de temas de bastante relevância, não só para as famílias, mas também para os pediatras. Hoje nós estamos com quem, Simone? Hoje nós estamos com a Joyce, pediatra, especialista em medicina do adolescente. E é um prazer ter você aqui, Joyce. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, principalmente nesse tema que eu sempre costumo dizer que a adolescência ela é meio que velada e escondida. É aquela coisa que as pessoas falam, dá muito trabalho, Deus me livre, e a gente é apaixonada por adolescente, a gente estava conversando sobre isso, que o adolescente, muito pelo contrário, ele é maravilhoso, desde que você também saiba escutá-lo e ouvi-lo, que é uma coisa que a gente tem perdido a mão. A gente não sabe mais escutar o outro, né? Muito obrigada pelo convite. Falar sobre adolescente, né, é muito legal. Primeiro que a gente já começa quebrando um preconceito de chamar ele de aborrecente. Exatamente, Sim, exatamente. sim. Você quer matar um ebiatra, né, que é o especialista em adolescente, falar aborrecente, a gente perde uma coronária. Por que isso, né? É uma fase de transição. Então, pense, a gente sai ali da infância, onde tudo é controlado, nossos familiares acham que sabem do que a gente gosta, de como a gente tem que se comportar, e a gente tem que buscar nossa autonomia. E deixa eu te perguntar uma coisa. A Sociedade Brasileira de Pediatria define a adolescência como um período entre 10 a 20 anos. Existem outras sociedades que pegam no início da puberdade. A gente sabe que a puberdade é quando começa a aparecer os caracteres sexuais. E qual é essa história de que a adolescência vai começar a se estender até os 25 anos? Me conta um pouco disso. Precisa mudar o nosso ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente, Isso. que vai de 12 a 18. Isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria está indo em acordo com a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, que é dos 10 aos 19. Mas, para os próximos capítulos, nós vamos subir até os 24. Mas isso tem uma explicação biológica e social, né, para a gente falar. Então, foi feito ressonâncias magnéticas seriadas. E aí a gente foi estudado que primeiro no nosso desenvolvimento, quando a gente nasce, qual que é a nossa função primordial? Né? A gente chora porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa sobreviver. Depois a gente vai adquirindo habilidades. E o último lobo que é desenvolvido, né, do nosso corpo é o lobo frontal, que é o responsável pela tomada de decisão, pela consciência e o raciocínio crítico. E isso só vai terminar a maturação aos 24 anos. E aí, Legal. qual que é a área do cérebro que está mais ativa ali na adolescência? Sistema límbico e amígdala, que é o sistema da recompensa. Então, por isso que eles são tão impulsivos, são tão reativos, são tão emocionados. Porque eles têm muita emoção e pouco controle inibitório. Então, né, essa é uma explicação biologicamente falando. E a gente tem uma explicação social, porque hoje, né, os adultos jovens, então, hoje na nossa definição, têm demorado mais para ter uma autonomia. Então, talvez quando a gente vê algumas definições do fim da adolescência, eles Não falam conseguem se sustentar, se prover, né? isso, teria que ter independência emocional e E financeira. financeira, exatamente. E hoje, né, com as graduações cada vez mais estendidas, a profissionalização, a gente tem demorado às vezes mais para conseguir essa autonomia. Então, a gente tem visto que os adultos jovens se comportam mais como adolescentes que como adultos. Então, espero aí que nos próximos anos vai haver essa mudança, sim. E a gente já está notando que as coisas caminham para isso, porque você pode ver que as próprias publicações têm falado muito sobre isso, né? A gente enfrentou esses últimos meses uma revolução na internet falando sobre a série que mais fez sucesso, que foi a Adolescência. Eu costumo dizer que é o nosso dia a dia no consultório, ver o que está falando ali. Mas talvez por estar tão escancarado, talvez tenha mexido tanto com as emoções das famílias, que são os filhos nos quartos. E até tem um livro que chama Geração do Quarto, e que ele fala o seguinte, que a gente tem que parar de falar para o adolescente sair do quarto, porque nós mandamos ele para os quartos. Fala, vai para o quarto, menino. Vai para o seu quarto, menino. E a gente quer que ele saia. E nesse livro que eu li, inclusive, ele fala, nós temos que entrar no quarto. Ou seja, nós temos que entrar na vida dessa criança para conseguir acessar um pouco das emoções dele. O que você tem a falar um pouquinho sobre isso?
Então, só retomando um pouquinho que os adolescentes em si foi muito tempo negligenciados. Uhum. Sim. E aí eu falo assim que depois que eles começaram a virar notícias, É. que a gente começou a ter um olhar mais crítico. Uhum. Então, até quando a gente fala da nossa profissão como pediatras, quantas residências tem um ambulatório de pediatria? Ah, Eu sou feliz em falar que a minha tinha, né? E eu tinha a doutora Edith maravilhosa, e assim, eu acho que aí surgiu tanto a minha paixão pela adolescência, que ela era uma pessoa que fazia ambulatório de adolescente, coisa que não tem em todo lugar, né? não é, são pouquíssimos os locais. Exatamente. Então, a gente não é ensinado a cuidar. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente vai falar em termos de SUS, o que um pediatra atende? Até 14 anos. É. E o que o clínico atende? A partir de 18. E a turma do Aham. 14 ao 18, quem atende? Uhum. Internações hospitalares, né? Vai internar onde? Exato. Então já começou assim. Depois que eles começaram, né? Eu falo pelo lado ruim, que aumentou a taxa de suicídio, começou o ataque, né? Vamos falar nos Estados Unidos, de ataque de adolescentes vítimas de bullying, que começou a fazer massacres, Sim. que a gente começa a falar, essa faixa etária está adoecida. Então a gente precisa cuidar deles. Então, né, com a era da internet, a gente começou a trancar os nossos filhos dentro do quarto. Né? E aí, achávamos, primeiro que a gente vem da cultura, né, que a gente achava que o problema estava lá na rua. É. Né? Então, Isso. a gente parou de brincar na rua, porque lá na rua era perigoso, porque Perigoso, tem o bandido. violento. E vamos ficar dentro de casa. E aí, quando ficou dentro de casa, a gente jogou ele para a rede social, né, para a internet, e aí eles se perderam dentro, né, Dentro de casa. dentro de casa, que a gente não sabe onde eles estão. E aí veio muita coisa dessas coisas da comunicação deles, que a gente não consegue acompanhar. Então, por exemplo, você pega uma rede social, aí você pega uma rede social dentro da rede social e pega outra. Aquela que vai e desaparece, e os pais não têm a menor noção de onde eles estão navegando. E aí, quando eles vão ver, às vezes não dá tempo mesmo deles irem ali puxar e tentar ajudar em tempo. Como que você consegue falar assim para essas famílias, assim, não é só com você, tá tudo bem, mas vamos dar uma ré e tentar pegar e tentar consertar daqui para frente. Eles vivem em tribos, em comunidades. E esse é o papel da adolescência. Né? Uhum. Você precisa de buscar a sua identidade e geralmente você vai começar a procurar o seu grupo. Uhum. Né? Então, naquele grupo que você aceita, então, no time de futebol, na música. Então, a gente precisa de falar para os pais ficarem perto para tentar entender qual é a tribo, qual é a comunidade que ele está indo. A gente sabe que tem essa busca pela autonomia, mas os pais têm que estar na retaguarda. Uhum. Né? Então, vigiando, porque infelizmente, né, quais são os grupos mais legais, aqueles mais descolados, né? São aqueles que incitam, às vezes, a violência, que incitam o bullying. E aí a gente tem que ver. Então, eu falo que cuidar de adolescente é tão diverso que cada dia eu aprendo uma coisa nova. Isso. Então, cada grupo tem a sua forma de conversar, de se comunicar. Então, que a série Adolescência trouxe, né? Então, cada emoji tem um sentido. Né? Então, se eu mando um emoji roxo, tem uma conotação. Se eu Rosa é mando outra. o vermelho é outra. E infelizmente não vai ter como a gente saber. Porque né? eles se reinventam. né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, e essa é a dinâmica da rede social. Né? Então, um aplicativo que hoje está em alta, amanhã fala, nossa, doutora, não, que nem existe mais. E, né, então, um aplicativo que surge nos Estados Unidos, rapidinho, tá aqui, e aí, né, vem com outras acessibilidades que a gente às vezes não tem controle. Então, o que é importante, a gente ver do que está conversando. Então, criança com celular é um celular fiscalizado. Sim. E até que ponto? Ótimo você falar sobre isso, porque também muito se discute a questão da preservar a autonomia e a privacidade, né? Então, qual é o limiar da vigilância e da privacidade? Porque eu vejo muitas vezes falando, não, o meu celular não pode ver, né? A criança tentar se igualar aos pais na questão da privacidade. Eu acho que as relações têm que começar sendo explicadas que as relações de pai e mãe... Existe uma hierarquia. E tem que ser respeitada. Uhum. Então, assim, não, você tem o seu telefone, né? Tudo bem, pode ser trancado, mas eu tenho que ter a senha. E é claro que não é ficar vasculhando todas as mensagenzinhas, mas de vez em quando poder olhar
né? E ver o que está acessando. Então, hoje a gente tem alguns aplicativos, né? Que Vários, barram. né? Que dá pra gente olhar, né? A gente sabe que os adolescentes também são muito mais espertos que a gente. Eles conseguem formas de burlar o bloqueio, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Uhum. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar, ver a classificação etária de cada aplicativo. Sim. Porque se a gente pega o Instagram, que eu acho que hoje é a rede mais acessada, né? Ele não pode ser acessado por menores de 13 anos. Uhum. Né? Então tá lá. A regra é não pode menor de 13. E quantas crianças não tem? Exatamente. Com certeza. E aí eles burlam, inventam a idade. E aí não tem como, assim, né? A rede social travar tanto. Acho que muitos pais não desconhecem essa recomendação de que a criança, a partir de 13 anos, possa Hoje, acessar. pai, os 4 jogos que a filha estava jogando, ele não sabia faixa etária, eu entrei lá junto com ele assustou, ele não tinha a menor ideia. Eu falei, vamos ver a classificação dos 4 que ela gosta? Uhum. Então, assim, eu acho que existe eu acho assim, talvez uma omissão, mas talvez um desconhecimento, e que, como adolescente, eu sempre falo, você tem que ir pelo menos de 4 em 4 meses no seu pediatra, porque ele precisa vê-lo. Ele acha que não, é só quando está doente, ou tem que ir no ginecologista, etc e tal. Mas o que o ginecologista vê é diferente do que o pediatra vê. Porque quando o pediatra vê, ele está lá atrás pegando tudo e chegando até ali, e principalmente pergunta. E essa coisa da pergunta é o que você está jogando? E aí falar, eu jogo. Primeira coisa que eles falam é Roblox. Uhum. A imensa maioria é Roblox. Alguns vão pro Fortnite, pro Free Fire, pro CPK, sei lá das quantas. Então, assim, aí, o que a gente tem que conversar? Que eu queria te perguntar. Você acha que eles estão diferentes do que a gente foi? Ou é só porque nós estamos sabendo mais do que está acontecendo através das redes sociais? Eu tô fazendo uma pós de parentalidade. Que é mais ou menos para explicar como os pais a serem pais. Eu falo que a gente estuda para ser médico, a gente estuda para ser engenheiro, mas a gente não estuda para ser pais. E aí, não é uma coisa inata. Eu falo isso também. É Então, aprendido e difícil. e precisa ser estudada. Porque, principalmente hoje, né, que a gente tem visto uma maternidade mais velha, né? Então, assim, as gerações mudaram muito. Então, antes uma mãe era mãe com 20 anos, não mudava tantas gerações. Agora ela vai ser mãe com 40 anos. Quantas gerações não passou ali? Então, às vezes, o ensinamento dela não cabe mais agora. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente precisa, como pediatra, eu falo assim, da mesma forma que o pediatra de criança pequena, ele faz a prevenção. Então, cuidado com o andador não pode, cuidado com a tomada. A função nossa da medicina do adolescente é fazer a prevenção. Ele tem, então assim, a gente nas consultas vai antecipando as fases. Olha, pai, agora vai começar as festas de 15 anos. Então, geralmente festas de 15 anos, infelizmente, são regadas a bebidas alcoólicas. Como é que você vai lidar quando te oferecerem bebida alcoólica? E esse aplicativo, o que você entende sobre isso? Então, a gente tem, assim, como EBIATA, a gente tenta fazer essas orientações para os pais. Que, né, não sei se na correria do dia a dia, por não pensar também, que acha que é um joguinho de criança, né? Então o Roblox é super fofinho, mas, né, não sabe que dentro dele pode ser acessado de outras formas, né? Não se aprofunda. Às vezes superficial, mas, né, o buraco é mais fundo. Então, eles precisam tá mais perto e estudar, e vigiar, né, e quando precisar, procurar ajuda. Outra coisa que eu vejo que eles têm muitas dúvidas, os pais, são com relação toda a puberdade, ela é marcada, como você já bem explicou, biologicamente, por todas essas alterações de impulsividade, variação de humor rápida, né? Uma labilidade de humor enorme. E até que ponto isso é normal? Até que ponto a família começa a perceber como possível sinal para transtornos, às vezes, de ansiedade, depressão, essas variações de humor? O que eles precisam estar Variações. Até que ponto é normal e até que ponto eles precisam estar atentos? para saber da ansiedade e depressão. Isso? Toda pergunta. Tá. Então, tá jóia. Joyce, como você bem falou no começo, né, a puberdade ela é marcada
por variações de humor, impulsividade, e essas variações de humor, às vezes, bastante rápidas, inclusive. E alguns pais trazem uma dúvida importante, que é como perceber até onde essa variação de humor está normal. Quando isso pode ser já um sinal de algum transtorno de ansiedade, depressão, quais são os sinais que eles têm que estar atentos? Então é esperado, né? Essa labilidade emocional, esse distanciamento dos pais, né? Isso é Uhum, uma coisa esperada. Mas a partir do momento que isso causa um prejuízo no funcionamento. Então teve queda do rendimento escolar. Então amava jogar futebol, agora não gosta mais. Só quer ficar no quarto, nenhuma atividade. Ah, tá bom, não é porque não gosta do futebol e quer ir pro vôlei. É diferente. Agora aquela coisa, parece que não tem mais sentido em nada. Tanto faz, tanto fez. Ou começa, né, ter prejuízo. Então, uma queda de cabelo, um Uhum. emagrecimento, né, que Distúrbio do sono, né? um distúrbio do sono. Então, são coisas que os pais falam assim: olha, tá fugindo do controle. E uhum, aí, né, então, um desarranjo muito grande da família, né, a uhum. agressividade desnecessária, né, porque às vezes a gente, ah, bom, pai, não quero conversar, vai pro quarto, mas até que ponto, né, começa às vezes mais agressões verbais, aí a gente fala, não, né, precisa de ajuda para tentar entender o porquê de ser tão reativo, né? Uhum, É normal ter, mas acolhendo aquele adolescente, explicando, olha, não precisa me tratar assim, uhum. né? Então, nas suas frustrações, a gente vai ter que lidar com as suas frustrações, né? É assim que a gente lida. Porque a criança e o adolescente também tá aprendendo, né? Sim. Então, nossa, sei lá, terminei um relacionamento, como é que eu lido com isso, né? Nunca passei por isso. Então, os pais tentarem explicar, olha, né, não é o fim do mundo, relacionamentos acabam, mas não, você vê que ele, né, virou um problema, não sai do quarto, um emagrecimento, tem outras coisas que chamam a atenção, melhor procurar ajuda. Uhum. Acho que é o próprio bullying acontecendo, né? Se ele não quer mais sair com amigos que ele não, que já saía antes, não quer mais eventos de colegas que não estavam indo antes, que a gente tem visto isso muito, né? Quando ele começa a sofrer um pouco de preconceito ou bullying em qualquer etapa da adolescência, eles começam a se retrair também, não querer sair mais. Então, por que que ele não quer ir para a escola? Tem adoecido na hora de ir para a escola, não quer ir para a aula mais. Porque o adolescente pode não gostar de estudar, mas ele gosta de ir para a escola. Sim. Nem que seja para fugir da escola, mas ele gosta de ir para a escola, né? E tomar muito cuidado com as postagens nas redes sociais, Uhum. porque às vezes começa ali umas postagens mais melancólicas, mais preto e branco, né, Uhum. até estilo de música, assim, para ficar mais atento. Então, né, começou a usar mais roupas pretas, não que isso seja significativamente de um quadro depressivo, mas quando você vê, eu falo assim que uma coisa isolada às vezes não faz sentido, mas quando você Uhum. começa a somar várias coisinhas que estão estranhas, tem uma coisa maior acontecendo, né? E sabe o que que é mais interessante? Porque depois, quando você vai fazer leitura, você vê todos os sinais Uhum, anteriores, mas você está lá vivendo, não vê de um a um. uhum. Então, você tem que começar a observar, porque às vezes já vinha dando alguns sinais e você às vezes não percebeu, mas já estava tendo algum sinal. Então hoje, né? Hoje as crianças passam mais tempo na escola do que em casa. É, Sem São fica no dúvida. mini, integral, né? são mini empresários, eu falo, né? Que passam lá o dia inteiro. Então vai lá na escola, pergunta para a professora como é que é a Maria aí na escola. Porque às vezes, né, no recreio tá ficando Uhum. sozinha, né? É. Brigou com as amigas, tá dormindo na sala de aula. A gente sabe que as escolas hoje, né, tem uma demanda muito grande do professor, às vezes classes muito numerosas, e às vezes não consegue dar aquela atenção toda. Então, Uhum. você percebeu que a filha tá com comportamento estranho em casa? Vai na escola também, vê como é que tá. Entender. Porque lá, às vezes, também esse comportamento tá né, se reproduzindo, vê como é que é a interação. A gente precisa ir atrás. A gente precisa cavucar e acessar, né, o que que tá acontecendo com aquele adolescente, porque às vezes vai ser difícil mesmo, né, a gente ler, né, só Uhum. visualmente, se a gente não perguntar, não cavucar, vai ser muito difícil. Então, tem que ir atrás, né? Os pais ou os responsáveis, né? Então, igual eu falei inicialmente, tem que ter essa postura. Não, eu sou seu pai, eu sou, Isso. né, o seu responsável, até legalmente falando. É, Aham. E, Exato. então, ele tem uma responsabilidade legal sobre aquela criança, então ele, né, tem que ir atrás dos cuidados.
Certíssimo. É um tema bastante desafiador, né? Como você mesmo colocou. Joyce, há muita mudança com relação às todas essas gerações. E nós, enquanto pediatras, mas também os pais, temos que nos reinventar, né? Para manter essa situação que você colocou de ter a sua autoridade, mas com o diálogo aberto, né? Para que a gente consiga manter aquela porta do quarto aberta, para que a gente consiga entrar naquele mundo, né? Sem ser barrado e entender todo esse mundo novo dos adolescentes que para a gente não vivia, que eles vivem muito mais na internet do que qualquer outra geração Eles jamais nasceram dentro viveu. dela, né? É, Eles nasceram. A gente aprendeu a usar um bip, depois um celular grande, e eles nasceram aqui. ali. É. Então, assim, acho que depois você vai deixar algumas fontes de livro para os pais, para os Uhum. médicos, pediatras, porque, como você disse, é um campo vasto, novo, que havia sido um pouco negligenciado, mas, como você falou, muito enfaticamente, tristemente, precisou aparecer nos jornais para a gente parar para olhar eles de novo. Infelizmente, precisou ser matéria, né, de notícia. Mas eu acho que é apaixonante. Eu acho que quem lida com adolescente se diverte o dia inteiro. Eu falo que a gente, É. é igual você falou, se renova, né? Sentar com um adolescente e conversar é se renovar. Esses dias até uma residente me falou que eu vivo dentro de um filme infantil. Você for quase Poliana moça, Poliana infantil e Poliana moça. Então, eu vivo aquilo ali, naquelas as primeiras desilusões amorosas, o primeiro intoxicação por álcool, né? Que a gente, né, às vezes tem que perguntar e fazer as orientações. Intoxicação por álcool também chamada de porre, né? É. Fala, Sim, é sim. intoxicação por álcool. Elegante. E, né, e tem ficado cada vez, né, Mais comum. mais É comum, verdade. mais acessível, É, né? é. É isso. Estão antecipando fases que não era para ser coisas, experimentações né, mais adultas, mas estamos trazendo agora para a faixa etária pediátrica. Pergunta desafiadora, Marisa. Hum. Você acha que para a mãe se aproximar da filha ou o pai do filho, ele tem que descer degrau? Se vestir igual, falar igual e ser amigo do amigão? Não, ele tem que ter a postura de pai e mãe. Uhum. Então, ele tem que se colocar na postura de pai e mãe, mas com um diálogo aberto. Uhum. Então, a função de pai e mãe não é fácil. Talvez seja o maior desafio que as pessoas, Com certeza. né? Porque eu falo assim, é muito ok levar comida, comprar uma roupa. Agora, educar uma criança do zero é muito difícil. Desafiador, é verdade. Até porque o que a gente fala em casa às vezes perde para a internet. Uhum. Então, os valores precisam de ser muito bem estabelecidos, as regras precisam de ser ditas, porque o mundo lá fora vai tentar convencê-lo do diferente. Então, é com o diálogo aberto. Eu falo assim, se a gente pudesse olhar para trás, quantas vezes a gente já errou? Nossa Senhora, É. eu falo isso muito também. Eu falo que se minha mãe pudesse ter visto a minha adolescente, ela teria me prendido. E os adolescentes vão errar. É. Vão Faz errar parte. muito, vão errar hoje, vão errar amanhã, mas é a nossa função como pais, né, a minha como profissional é falar, tudo bem, a partir disso, do que você aprendeu. É. E aí a gente vai fazendo a nossa parte e para que ele, né, siga no caminho correto, aquele destino que ele quer traçar para ele. Muito importante isso que você falou, Joyce, porque além do diálogo e ter a autoridade, reforçando isso, eu acho que mais do que nunca na adolescência, o exemplo e a coerência do discurso, né, estabelecido dentro de casa, ele vem à tona. Né? O adolescente ele começa a ter consciência do mundo fora daquele núcleo familiar, né? Cada vez mais, e entender o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é coerente, o que não é coerente. Muitas vezes isso entra em choque. Entra em choque na cabecinha deles, né? Porque, então, assim, por que não posso, por exemplo, beber bebida alcoólica que vocês estão bebendo? Uhum, Então, a minha resposta que eu falo para os pais é, porque isso é bebida de adulto. uhum. E não tem que justificar. Não, porque isso. Não. Depois dos 18 anos,
Ok, Por lei, ok. Por lei. né? Por lei. Mas eu sempre bato na tecla da bebida alcoólica porque, né, hoje é a droga ilícita mais consumida e a gente normaliza muito, Isso. né? Então, Sim. principalmente no Brasil, que a iniciação do álcool acontece dentro de casa. Exatamente. Não, melhor aprender a beber comigo. É, exato, as pessoas falam isso. Então, como? Por que que... Então, eu sempre falo assim, não existe um não, porque não quero. Ainda mais nessa nova geração que pesquisa, por que não posso beber? Então, Uhum. o não, porque não faz sentido para eles. E aí vai só gerar revolta. Então, não, você não pode beber porque é uma Você é bebida menor de de idade. adulto. Uhum. A partir dos 18, você tem autonomia para beber. Ou se você beber com 15 e tiver uma intoxicação, o que você vai fazer? Você consegue reverter o problema que você causou? Você não consegue. Como sou eu, o pai, o responsável por você, que vou ter que responder legalmente por isso, Uhum. não pode. Muito bom, muito bom. Assim como ele não pode dirigir, Não pode. ele não pode beber. Nem no interior, nem moto, Nem na- nem Nem nada. na fazenda do Nada. avô. Não pode. Então, na nossa legislação, fala o quê? Carteira a partir dos 18. É, Não tem que ensinar a dirigir antes dos 18. É lei. é. Leis foram feitas para serem cumpridas Cumpridas. Eu falo isso. e não Alguém parou discutidas. para fazer a lei. É, Então nós temos que seguir a lei. A lei diz, abaixo dos 18 anos não bebe. Pronto. É. Se seu pai está te dando, ele está fazendo errado. Porque pela lei é acima de 18 anos. é isso que eu quis dizer da coerência do discurso, É. né? Se você quer que ele aprenda a seguir as regras que são estabelecidas, as legislações todas, você tem que Segui-las. segui-las também, né? Muito bom, muito bom, é isso, né, Joyce. Maria? Sim, Só queria começar a falar do assunto, né? isso. Eu acho que isso também é assunto para várias discussões. E se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão sobre o tema, por favor, nos mande nos comentários, para que a Joyce vai acompanhar de pertinho também, possa trocar ideia com vocês. Nas nossas descrições vai estar o que ela indica sobre livros, referências para profissionais e pais e também onde a gente pode encontrá-la para que a gente também tenha uma pessoa que possa nos ajudar nessa condução do nosso adolescente, né, Joyce? Muito obrigada pelo convite. A adolescência é muito extenso. Estarei, né, de coração aberto para poder falar sobre adolescente. Sempre. Obrigada, Joyce. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Ah.